Olá, colegas do MBA de Educação Híbrida, Metodologias Ativas e Gestão da Aprendizagem. Sou o professor Blasius, que vou trabalhar o módulo, o novo perfil docente do nosso MBA. Nesse módulo, vou abordar a questão da temática, principalmente relacionada às transformações e mudanças que ocorrem no campo da docência, e para isso vou me basear em três temáticas. A primeira que eu analisarei é de como é esse novo cenário educacional para o docente, esse novo cenário que hoje nós o caracterizamos como um processo de transformação. Bom, para começar nossa conversa, o novo perfil docente, quando estamos às portas da terceira década do século XXI, ele é bastante desafiador, porque temos muitas metodologias novas em curso, temos muitas instituições inovando e isso requer também um novo perfil docente. Esse novo perfil docente, ele não está pronto nas prateleiras, não é uma pessoa já formada e para isso requer-se muita formação para que esse profissional possa atender às demandas requeridas. Assim, é importante pensar um pouquinho de que forma a gente pode refletir sobre esse profissional. Primeiramente, eu penso que as instituições elas precisam investir nos docentes que atuam nas próprias instituições. Por que isso? Porque esses docentes já conhecem a instituição e encontrar pessoas no mercado com esse perfil se torna mais difícil. Então, investir no docente que está na instituição, principalmente com formação, talvez seja a saída para aquelas instituições que estão migrando para um modelo mais inovador de educação. O segundo elemento que eu chamo a atenção é docentes. Eu preciso encontrar docentes ou desenvolver capacidades nos docentes que saibam promover a aprendizagem estudantil, em outras palavras, fazer o estudante aprender. Talvez esse seja um grande desafio dos docentes, uma vez que toda a formação deles foi na medida de ser alguém que vai transmitir conhecimento e não construir conhecimentos com os estudantes. Então esse perfil também precisa ser desenvolvido. Um segundo elemento que chama a atenção nesse processo de transformação é de que o centro da sala de aula, antes no professor, que era o expositor de conhecimentos, agora está no estudante e eu preciso desenvolver nesse estudante a autonomia e o protagonismo estudantil. Então o foco antes no professor, que preparava a sua aula, fazia uma exposição e o aluno o assistia, agora nesses novos formatos educativos, o professor é muito mais um mediador de conhecimentos e o aluno é aquele que coloca a mão na massa e faz as coisas acontecerem em sala de aula. E o terceiro elemento que eu considero importante nesse processo de mudança é o processo da mediação. O professor passa da condição de transmissor de conhecimento para alguém que saiba mediar ou facilitar a aprendizagem do estudante. Então, para mim, são as três premissas que permeiam o novo perfil docente. Para isso, eu vou analisar cada um em cada vídeo. Nesse primeiro vídeo, vou trabalhar com a questão de como é esse novo perfil. Então, voltando, nós estamos falando de instituições que estão inovando, estão introduzindo modificações curriculares e, para tanto, também mexe na questão da docência. Sabemos que não tem esse profissional formado no mercado, é preciso formá-lo. Para tanto, algumas questões que a gente pode considerar para ter esse entendimento. Primeiramente, o conhecimento ele é uma produção não individual e sim coletiva. Para tanto, o professor, ou esse novo docente, ele precisa ter isso em mente de que o aluno vai aprender na medida em que essa aprendizagem for significativa e efetiva. Ora, como eu promovo uma aprendizagem significativa e efetiva no estudante? Fazendo com que ele faça coisas, ou faça as atividades, faça atividades práticas em sala de aula, faça o aluno fazer alguma coisa. Nesse sentido, na medida em que o aluno faz e promove a aprendizagem, o professor também pode verificar e acompanhar esse desenvolvimento nas suas particularidades, ou seja, olha para o processo educativo do estudante de uma forma individual. Isso já muda o olhar para uma educação mais tradicional,
quando eu dou uma aula voltada para uma turma inteira e que eu esqueço muito a questão da particularidade. Uma ideia interessante nessa reflexão, quem nos traz é o Biratã Rocha, em seu livro História, Currículo e Cotidiano Escolar, quando ele diz o seguinte: nós precisamos romper com as caixas pretas da sala de aula. O autor dessa obra, ele faz uma referência de que enquanto que o professor isolado trabalha em sala de aula a portas fechadas, né, a gente não sabe muito bem o que acontece. Nesses novos modelos educacionais em que o professor ele media o conhecimento e os alunos estão em constante conectividade com outros alunos, com outras turmas, é preciso pensar que a sala de aula é um espaço de aprendizagem e esse espaço deve ser aberto para que esse aluno possa aprender não somente com a aprendizagem de sala de aula, mas com suas relações externas à sala de aula, que é uma das propostas inovadoras das educações que querem inovar. Estão cada vez mais linkando o seu currículo com aquilo que acontece no mundo do trabalho. Nesse sentido, para finalizar esse primeiro vídeo, é importante que o professor também pense a questão da docência como um constante espaço de feedback ao seu aluno. Dizer para o aluno, principalmente quando ele identifica alguma dificuldade ou ele identifica algum problema no seu processo educativo, de que forma ele pode melhorar aquilo que ele está fazendo. Normalmente, atribuir uma nota ou um conceito não é suficiente. Precisamos apontar para o nosso estudante os caminhos e as possibilidades para que ele possa efetivamente melhorar e se aprimorar. Gente, é isso no primeiro vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos.